Obrigado, presidente. Quero saudar Vossa Excelência, cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas. Presidente, eu queria primeiro voltar ao ponto de que nós somos favoráveis ao controle de gastos. Eu queria dizer, por exemplo, que, em nome da rede, nós defendemos que não se gaste mais do que se arrecada. Mas é preciso saber escolher onde cortar. A população brasileira, quando ela é perguntada sobre se os gastos devem ser controlados, naturalmente ela responde que sim. Porque ela imagina que os gastos a serem controlados são os gastos do parlamento, dos cargos em comissão, dos privilégios dos parlamentares, as aposentadorias e assim por diante. É isso que a população quer controlar. E não, presidente, e não o dinheiro que vai para o hospital e para a escola. O dinheiro que vai para o hospital público e para a escola, a população brasileira tem como insuficientes. E eu vou provar que são. E ao contrário do que os colegas dizem, de que essa PEC não retira dinheiro da saúde e educação, eu queria pedir que eles prestassem atenção na justificação da PEC. Eu queria que os colegas prestassem atenção no que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, escreveu para justificar a PEC. No item 5 da justificação, ele diz: o atual quadro constitucional é legal. A esse respeito, cabe mencionar a vinculação do volume de recursos destinados à saúde e educação a um percentual da receita. E no item 21, senhor presidente e senhor relator, no item 21 da justificação assinada pelo Henrique Meirelles, ao se dirigir ao presidente da República, na época ainda em exercício, interino, antes do impeachment, ele diz, abre aspas, um desafio que se precisa enfrentar é que, para sair do viés procíclico da despesa pública, é essencial alterarmos a regra de fixação do gasto mínimo em algumas áreas. Atenção, palavras do senhor Henrique Meirelles na justificação da PEC. Isso porque a Constituição estabelece que as despesas com saúde e educação devem ter um piso fixado como proporção da receita fiscal. É preciso alterar esse sistema. É preciso alterar esse sistema. Justamente para evitar que nos momentos de forte expansão econômica seja obrigatório o aumento de gastos nessas áreas. E quando da reversão do ciclo econômico, os gastos tenham que desacelerar bruscamente. Esse tipo de vinculação de recursos para a saúde e educação cria problemas fiscais e é fonte de ineficiência na aplicação de recursos públicos. É fonte de ineficiência na aplicação dos recursos públicos. Ou seja, ter um piso para a saúde e para a educação é fonte de ineficiência. É preciso acabar com esse sistema. É o que diz o senhor Henrique Meirelles na justificação da PEC. Senhoras e senhores parlamentares, essa PEC ela foi feita para tirar dinheiro da saúde e da educação. Eu vou repetir, quero que alguém me prove o contrário. Essa PEC foi feita para tirar dinheiro da saúde e educação por uma razão simples. Limitar os gastos, a inflação, o governo poderia fazer no orçamento desse ano para o próximo e do próximo para o outro. Mas ele não teria como fugir da aplicação da regra dos artigos 198 e 212, que tratam do financiamento da saúde e da educação, porque é norma constitucional. Então, para acabar com o piso da saúde e educação, era fundamental ter o quê? Ter uma PEC. Porque sem uma PEC não se poderia fugir à observância dos mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. A PEC não tem a ver com controle de gastos para outras áreas.
A PEC foi urdida para tirar dinheiro da saúde e da educação. Ela foi tramada para tirar dinheiro da saúde e da educação. Porque para as outras áreas não precisa de PEC. Para as outras áreas basta, na discussão da lei orçamentária de um ano para o outro, na LDO, na lei orçamentária anual, manter o mesmo volume de gasto. Só não poderiam fazer isso para a saúde e para a educação. E para isso precisava dessa PEC. Portanto, um colega que disse que quem repete muitas vezes uma mentira tenta transformar em verdade. Quem é que está falando a verdade agora? O senhor Henrique Meirelles. Ele está falando a verdade. A PEC foi feita para tirar dinheiro da saúde e da educação. É o que ele diz. Ele assinou isso aqui. Ele está falando a verdade. Ele foi sincero. Eu peço aos colegas que sejam coerentes com o que o ministro da Fazenda defende. Tirar dinheiro da saúde e da educação. Vamos fazer um debate franco. Tenham a coragem de dizer para a população que a intenção é essa. Tenham a coragem de ir para as filas dos hospitais e dizer que vão tirar dinheiro das pessoas que estão sem atendimento. E vão tirar. E quem prova que vão tirar é a pesquisadora que foi exonerada do IPEA. A senhora Fabíola, que assinou essa nota técnica número 28, e que foi exonerada do seu cargo de direção porque falou a verdade. Antigamente isso aqui seria chamado de aparelhamento do IPEA. Como é que é o nome disso agora? Como é que chama isso agora? Mandar embora alguém porque falou a verdade. Tirar o cargo de alguém porque assinou uma nota técnica. Como é que é o nome dessa vergonha que foi feita com essa pesquisadora? Os colegas têm que ler essa nota técnica. Ela é tão importante que ela causou a exoneração de uma pessoa. Ela é tão grave. Ela falou tanta verdade que ela fez uma servidora ser demitida do cargo de direção. E o que é que ela diz? Ela aprova. Ela aprova. Mas então tem que debater, deputado, a qualidade da nota técnica aqui numa audiência pública. Mas não demiti-la. Demitir porque ela é de péssima qualidade, então ela deveria ter sido demitida antes de assinar a nota técnica. Demitir por opinião é na época da ditadura. Os colegas falaram aqui que a tragédia são os desempregados, que é a queda de renda. Presidente, eles têm razão. O desemprego e a queda de renda é uma tragédia. Agora, uma crueldade sem nome é tirar dinheiro da saúde e de educação quando tem mais gente sem plano de saúde. Quando 12 milhões que tinham plano de saúde na empresa foram mandados para a rua, não tem mais plano de saúde para eles e suas famílias. E aí, nesse momento, você retira o dinheiro da saúde. Isso é o cúmulo da crueldade. Aliás, foi feito um estudo na Universidade de Oxford que mostrou como o melhor dinheiro a ser investido é o dinheiro na saúde e na educação. É o dinheiro que mais dá retorno. E que no momento de crise é fundamental aumentar esse recurso. Então, no momento de crise, a gente não tira dinheiro da saúde e da educação. A gente coloca mais. Porque vai ter mais gente precisando da saúde pública e da educação pública. É uma questão óbvia. No momento de crise, a gente corta na própria carne, aqui no parlamento, nos cargos comissionados. Não tinham milhares de cargos comissionados? Eram 21 mil, 25 mil? Por que não corta 10 mil? 15 mil cargos comissionados? Eles não eram exagerados? Os ministérios não tinham que virar 20? Por que não corta nisso? Não, querem cortar na saúde e na educação. Por quê? Porque é onde as pessoas têm menos onde se defender, como se defender. É a PEC da morte, sim. Sabe por que é a PEC da morte? Porque retirar dinheiro da saúde pública num país desigual como o Brasil não é apenas um número, uma estatística. É condenar as pessoas à morte. É gente que não vai ter tratamento de quimioterapia. É gente que não vai ter remédio. É gente que não vai ser operada. É PEC da morte. É PEC da desigualdade. É PEC da crueldade. Os nomes têm que ser os piores mesmo. Porque se fizessem controle de gastos em outras áreas, eu confesso que eu me sentiria muito tentado a votar a favor da PEC. Porque eu sou a favor do controle de gastos. Agora, tirar dinheiro de saúde e de educação, isso não tem nome. Aliás, qualquer nome é pouco perto disso. A PEC viola a cláusula pétrea, sim. Sabe por que ela viola a cláusula pétrea? Porque o financiamento da saúde e da educação, eles integram esses direitos.
Quem quiser, basta ler a ação direta de inconstitucionalidade do Procurador-Geral da República contra a emenda constitucional 86. Relator, Vossa Excelência e eu votamos contra isso aqui. O senhor e eu votamos contra a emenda constitucional 86, a PEC que deu origem a ela. O senhor estava na luta contra ela por causa da saúde, porque ela reduzia o piso para a saúde. E eu também estava com o senhor lá, mesmo estando na base do governo como eu estava. Eu defendi a saúde naquele momento e agora. O Procurador-Geral da República, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional 86 e ele diz aqui que o financiamento da saúde integra a cláusula. Ele não está errado, não. E se for para discutir Constituição, eu prefiro discutir com o doutor Janot do que com Vossa Excelência. O financiamento do SUS não é elemento lateral, é um elemento central. Ele integra o direito à saúde. Para garantir que o direito à saúde não seja uma palavra vazia na Constituição, o financiamento da saúde o integra. Eu queria estar no artigo 6º como direito, mas o artigo 198 é o que garante o 6º. Por isso é a cláusula pétrea. A PEC 241, se ela tivesse em vigor desde 2003 até 2015, ela teria retirado da saúde 257 bilhões. O percentual do PIB, em vez de 1,69 como é hoje, seria 1,01. Como é que alguém vem dizer que não vai tirar dinheiro da saúde e da educação? Basta ver se ela tivesse em vigor. Não estou nem falando para frente. Aliás, para frente é mais cruel ainda. Porque para frente, quanto mais a economia crescer, mais a saúde vai perder. Onde é que já se viu isso no país? Qual é a solidariedade que se quer com os mais pobres, dizendo para eles, quanto mais a economia crescer, menos dinheiro a gente vai botar proporcionalmente na saúde e na educação pública. Então, olha, quanto mais vocês carregarem o país nas costas, proporcionalmente menos dinheiro vai ter para a saúde de vocês e para a educação dos filhos de vocês. Que país é esse? Que sociedade é essa que se quer construir dessa forma? Ah, Molo, mas se gasta muito em saúde. Só diz isso que não conhece os números. Basta ler os números de gasto de saúde no Brasil. Se for comparar com outros países desenvolvidos, aí é uma humilhação. Se for comparar com outros países da América Latina, é uma surra também para o Brasil. A gente gasta muito pouco em saúde no Brasil, em comparação com outros países da América Latina. E o gasto per capita vai cair. E sabe por que vai cair? Aí vão dizer assim, não, a gente vai continuar gastando a mesma coisa em saúde proporcionalmente. Proporcionalmente não, a gente vai manter os gastos e corrigir pela inflação. Proporcionalmente só vai ser a mesma coisa se o país ficar 20 anos sem crescer. Então, vai cair o gasto em saúde sim. E sabe por que vai cair? Porque a população brasileira de hoje para 2036 vai aumentar em 10%. A gente vai para 227 milhões. E mais do que isso, o número de idosos vai dobrar. A gente vai de 12,5% para 21% da população com mais de 60 anos. O que significa isso? Vai ter que gastar mais em saúde. Então, manter o que tem hoje para a saúde significa gastar menos per capita. Vai cair de R$ 519 para 411. É o que está no estudo IPEA. Tem que ler o estudo IPEA. E se ele é ruim, tem que dizer por que ele é ruim. Não basta acusá-lo genericamente, tem que trazer outros números. Então, presidente, é de uma crueldade sem tamanho. A população brasileira vai crescer, ela vai ter proporcionalmente muito mais idosos, isso requer muito mais recursos para a saúde e o parlamento tira dinheiro da saúde. Então, como é que a gente pode classificar isso? Como é que é o nome disso? Como é que se chama isso? É dizer, o Brasil não tem dinheiro. É mentira. É mentira. Outros países da América Latina, em situação pior que o Brasil, gastam mais em saúde. É uma questão de prioridade. O que o parlamento poderia fazer? Nós vamos tirar a saúde e a educação da PEC. Vamos respeitar os mínimos funcionais. E vamos estabelecer um controle de gastos. Esse é um debate um pouco mais sério. Agora, colocar a saúde e a educação nesse limite, para desrespeitar o mínimo constitucional que está lá na Constituição, fazer uma PEC para isso e depois dizer que não é para isso. Vir com essa conversa de que basta o parlamento tirar de outra área para botar nisso. É só ver o histórico dos gastos de saúde. O gasto em saúde no Brasil só se estabilizou quando teve a emenda constitucional 29. Antes dela, o gasto em saúde era uma vergonha. E foi graças a ela que a gente conseguiu estabilizar o gasto de saúde. Agora, fazer uma PEC para acabar com esse avanço é de uma crueldade sem tamanho. Nós vamos lutar contra, vamos em cada momento fazer o debate. Eu vou me inscrever para falar mais tarde novamente sobre isso, como líder, porque é uma crueldade sem tamanho, nós não vamos aceitar. E o Brasil não vai aceitar essa PEC. Quando ele entender o que é,
ele vai pressionar o parlamento para rejeitá-lo. Obrigado, senhor. Obrigado, Carlos. Todos sobre a mesa, em encerramento de discussão, a apresentação da deputado Júlio Lopes, que